Então, assim, na semana passada a gente tinha ficado com essas duas partes aqui do final sobre a significância do coeficiente de correlação, né, que tinha, a gente, porque tinha a questão do uso do Z-score, né, e a gente tinha ficado em dúvida sobre essa parte aqui do finalzinho, né, aí eu tentei pesquisar um pouco para ver se eu conseguia entender um pouco mais, né, e aí, pelo que eu entendi, assim, a ideia é que a gente tem um coeficiente de correlação, que ele pode ser, quando não tem correlação nenhuma, ele é zero, ou quando ele é diferente de zero, que pode ter uma correlação positiva ou negativa, né? E a ideia é verificar, então, qual que é a significância estatística disso, usando o Z-score, né? Então, ele aplica o Z-score sobre o coeficiente de correlação. Só que quando o que ele fala é que tem algumas amostras que são pequenas ou que não têm distribuição normal, a gente tem que calcular esse ZR, né? Tem que transformar o R em ZR para corrigir essa amostra para normal, pelo menos foi isso que eu entendi, né? E aí, por isso que ele extrai esse log de E, e obtém esse valor de ZR. Não sei se foi isso que vocês entenderam também, né? E depois ele calcula o erro padrão desse ZR, que aí o erro padrão normalmente é o desvio padrão sobre a raiz do número do número da amostra, né? Só que aqui eu não entendi por que ele usa o número da amostra menos 3. Eu não encontrei essa informação em outros lugares também. Karen, a gente pensou, frequentemente o do N se subtrai número de grupos de variáveis que você está introduzindo. Aqui eu não lembro, eu lembro que ele tinha 2 grupos. 2 grupos, exatamente, porque ele fala isso quando a gente usa o teste T, por exemplo, que ele fala que uma outra forma é usando o teste T, que aí ele usa o grau de liberdade, só que aí ele usa o N-2, porque são 5 indivíduos e 2, digamos assim, 2 parâmetros que ele testa, a propaganda e o quantos maços de cigarro, quantos maços compra, né? Então, aí dá para entender. Só que no caso aqui, por que ele usa o N-3, eu não consegui entender. E ele faz toda essa conta com base no N-3, né? Isso para mim não ficou claro. Eu até tentei procurar em outras referências, assim, mas eu não consegui achar. Aí você faz todas as contas, assim, bate direitinho, mas não consegui entender por que ele usou o N-3 nesse caso específico, né? Enfim, aí o que acontece é que aí depois que ele faz tudo isso, ele tem um valor de ZR, e aí ele pega esse valor de ZR, que é 1,87, e ele volta esse valor para a tabela do Z-score, né? Porque, na verdade, ele ajustou como se fosse uma distribuição normal. Aí a gente pode usar a tabela da distribuição normal. E aí ele pega o valor smaller, né, que ele fala, então deu aqui o valor, né, de 1,87, ele entra no valor smaller e aí dá 0,0307. Aí ele fala que, então, por que dá esse valor? Ele fala que essa correlação, nesse caso, é significante para um p-valor, né? Mas que se for, que se multiplicar por 2, ficaria 0,614, aí não ficaria significativo para 2 p-valores. Então,
o resultado, então, dessa correlação é significativa para um p-valor. Não sei se ficou claro. Ele faz toda uma volta para ajustar o coeficiente de correlação para uma amostra que não era distribuição normal, como se ela fosse normal, e poder verificar se ela é significante usando o Z-score, né? Foi isso que eu entendi. E aí ele fala que uma outra forma de fazer isso é usando o teste T. E aqui sim, ele fala que ele usa o grau de liberdade, grau de liberdade, por isso que ele tira do número de ele subtrai 2 graus, né? No teste T, que seria 5 indivíduos mais duas variáveis, né? Aí por isso que usa N-2 aqui. E aí ele fala que quanto maior o valor de T, maior a confiança que a gente vai ter para rejeitar a hipótese nula. E também, né, quanto maior o N, maior o T, né? O N está em cima, então quanto maior o N, maior o valor de T, né? Isso que eu entendi dessa parte. Não sei se até aqui tá ok. Eu entendo o que você está falando, mas eu não consigo imaginar aplicando, e talvez por isso barra alguma coisa na minha cabeça. Eu precisava fazer a conta com alguma coisa para eu entender de verdade, talvez. Eu fui fazendo as continhas que ele faz aí também para ver batendo, mas o legal seria realmente aplicar numa amostra grande para ver como tudo isso funciona, né? É muito teórico, assim, né? Porque ele, enfim, é isso. Eu concordo com você. Ele fala e a gente fala ok. Mas aqueles dados que a gente tem, dá para aplicar. Lá tem quase 100 crianças. Uhum. Ou até tem mais que 100 crianças. Dá para fazer correlação entre 2 testes. Sim, aí o que eu fiquei na dúvida é, porque, por exemplo, se a gente já tem uma amostra com distribuição normal, não precisaria fazer essa volta toda que ele fez. Isso que eu fiquei pensando, porque se ele fala aqui, né, a gente vai obter o coeficiente de relação de Pearson, que vai ter um valor que vai de -1 a +1, se existe uma correlação positiva ou se não tem correlação. E aqui ele fala que esse ZR é para quando a gente... então ele fala, tem um problema com o coeficiente de Pearson, que é quando a gente não tem uma distribuição normal, por isso que ele calcula o ZR. Agora, se a gente tem uma amostra suficientemente grande ou que tem uma distribuição normal, eu imagino que a gente não precisaria fazer esse trabalho todo que ele faz, né? Porque ele calcula tudo isso para depois. Então, ele faz o log, depois ele tira o log de novo para voltar para o valor, para o z-valor, né? Digamos assim. Então, não sei se precisaria fazer todo o trabalho de ir e voltar, né? Isso que eu fiquei na dúvida. Eu acho que é só uma especificidade estatística, diria eu, porque se você sabe que seu dado não tem uma distribuição normal, você pode usar teste não paramétrico, que é o Spearman, que vem na sequência, né? Então, não precisava nada disso, mas acho que está aqui como uma opção. Então, você usou o Pearson, você tem um N grande, que é recomendável para o N grande usar o Pearson. Você tem um dado intervalar. Não é intervalar. Nossa, agora fugiu o nome. É o dado não categórico. Oi, continuo. Não entendi o que vocês falaram? Não falei nada. Isso, dado contínuo, né, que é, sei lá, 6,8, é uma medida, e aí você faz sua correlação Pearson. Agora, por algum motivo, você descobre que a distribuição não é normal,
Então você não precisa abandonar a Pearson porque o Fisher complementou com, sabe, a transformação para o Z-score ou T-score. Você consegue manter o Pearson, sendo que você, né, faz esse passo a mais para testar a sua hipótese, para testar o p-valor. Mas você não precisaria, tem outros jeitos, tá? Então você pode usar as Pearson e você não precisa nada disso. Mas acho que isso é interessante, né? Você tem várias opções, como chegar no mesmo lugar. Você que faça a escolha, sabendo delas. Tá, entendi. Eu fiquei com essa sensação mesmo. Tá, aí ele vem falando do intervalo de confiança para o R, né? Porque foi isso, a gente foi e converteu o R para um valor de ZR, para transformar, né, as amostras em distribuição normal, e aqui ele retoma algo que foi falado no capítulo lá no 2, né, que é a importância desse valor Z de 1,96, né, que ele fala que é o limite para quando 95% das amostras contenham o valor médio da população, né, que aqui que quando a média das amostras se aproximam da média da população, né? Então, 95% das amostras tem o valor médio da população. E aí, quando você vai no Z-score, o valor é de 1,96, né? E aí ele fala que o limite inferior do intervalo de confiança a gente calcula com essa fórmula, né? Da média menos 1,96 vezes o erro padrão, e o limite superior, que é a média mais 1,96 vezes o erro padrão. E aí ele usa a mesma fórmula para aplicar para o ZR, né? Para determinar o intervalo de confiança com base no ZR. Então, o limite inferior do intervalo de confiança fica o ZR menos 1,96 vezes o erro padrão de ZR, e o limite superior fica o 1,96 vezes o erro padrão mais o ZR, né? E ele fala que só que isso vai resultar em valores métricos de intervalo de confiança, porque a gente tinha transformado tudo isso em log lá atrás, né? E aí, então a gente vai ter dois valores o valor superior e o valor inferior do intervalo de confiança, que aqui ele calcula, né? Então ficaria menos, para o exemplo que ele dá, ficaria menos 0,062 e mais 2,72, e aí depois como ele tinha feito o log de N, aqui ele extrai de novo para obter os valores de R, os valores em R, né, que ficaria 0,991 e menos 0,062 de intervalo de confiança, né? Para o R. Então, aqui ele obtém o intervalo de confiança de R, um valor superior e o valor inferior. É isso. O intervalo de confiança é importante, né? Então você tem que olhar se o R, o valor que foi calculado na sua correlação, qual bem ele se ajusta ao seu intervalo de confiança, né? Isso vai significar, se ele se ajusta bem, significa que seu dado representa bem a população fora da sua amostra, né? Então, população geral. Tá? Se ele não se ajusta, pode significar que o que você obteve não representa a população, foi mal amostrado, ou simplesmente se deu azar de pessoas desempenharem fora daquilo que seria padrão na população. Sim, e tanto que ele é isso, porque ele usa considerando o valor de 95%, né, de valor de limite, né, então ele já considera esse valor para
intervalo de confiança, né? Para calcular aqui. E aqui vem aquilo que a gente conversou na semana passada também, né? Que é a interpretação de causalidade, né? Que o fato de existir uma correlação não indica que existe uma relação causal, nem a indicação da direção de causa, né? E aí ele fala do problema da terceira variável, né? Que é o fato de que, na verdade, quando existe uma correlação entre duas variáveis, você não pode assumir que uma é causa da outra, justamente porque a gente não mediu uma terceira ou mais variáveis que podem estar afetando esse resultado, né? E aí ele chama isso de problema de terceira variável, né? Então, acho que esse é um ponto, né? E a outra é a questão da direção da causalidade, né? Que a correlação não diz qual variável é a que faz a outra mudar, que essa definição geralmente da direção geralmente é uma coisa muito mais intuitiva do que estatística, né? Mas que o coeficiente de Pearson ele não dá nenhum, o coeficiente estatístico não dá nenhum indício dessa direção, né? E isso eu achei bem interessante porque eu fiquei pensando bem que assim que é necessário a gente ter ou outras teorias, né, para explicar essa possível, ou vai ficar no campo da intuição mesmo, né? Então, a questão, né, por exemplo, é bem essa conclusão, né? Será que assistir propaganda leva a comprar mais pacotes de doces? Ou o fato de comprar mais pacotes de doces me faz assistir mais propaganda? Então, intuitivamente, eu acho que assistir mais propaganda me faz comprar mais, mas o coeficiente não diz absolutamente nada a esse respeito, né? Então, onde que eu vou buscar uma teoria ou alguma outra coisa para poder explicar, ou na discussão, para falar a respeito disso que aparentemente é intuitivo, né? Eu não posso concluir isso. Se eu quiser sustentar isso, eu vou ter que sustentar com base em outras informações que o coeficiente em si não me dá essa informação, né? E eu achei isso bem interessante. Não sei se alguém quer falar alguma coisa sobre isso. Não? Acho que é isso mesmo, Karen. É isso mesmo. Tudo tranquilo. Depois, Também. depois ele fala da entrada de dados para análise de correlação. Aqui, aí ele dá um exemplo simplesinho, só de teste, que ele fala que é importante que cada variável fique numa coluna diferente, os participantes na linha. Acho que isso aqui é só mais um teste mesmo, né? Depois ele fala, eu não sei se a tradução é assim, mas é correlação bivariada. A correlação ela pode ser de dois tipos, que é a bivariada ou parcial. Que a bivariada é aquela que ocorre entre duas variáveis, que foi essa que a gente viu até agora. E ela pode ser determinada por vários coeficientes, várias formas diferentes, como o coeficiente de Pearson, de Spearman, de Kendall, né, o tal de Kendall, etc. Ou então essa correlação ela pode ser parcial, que ela também é feita entre duas variáveis, mas a gente controla o efeito de uma ou mais variáveis adicionais, né? E aí ele entra aqui na parte prática, que a gente pode ver daqui a pouquinho. E aí no 6.5.4, que ele fala das premissas do
do coeficiente de Pearson, ele fala que ele requer que então, algumas premissas, né, que ele requer que os dados estejam dentro de um intervalo, né, e que isso permite estabelecer uma relação linear entre duas variáveis, que para saber se a correlação é significativa é necessário outras premissas, que precisa assumir que as amostras têm uma distribuição normal, ou então que a amostra é grande o suficiente, e se isso não acontecer, tem que fazer aqueles ajustes todos, né? E que também as variáveis têm essa distribuição normal, né? Eu acho que é isso, né? E aí tem toda a parte parte prática. Acho que de teoria era isso. Belezinha? Acho que só um complementar em relação ao tamanho da amostra. Tamanho da amostra influencia o valor P, né? Então, o que acho que já tocamos talvez nesse assunto. Não é incomum de quando você usa a covariação de Pearson, de encontrar um R grande e o P pequeno, tá? Isso é comum em amostras grandes, né? Porque em amostra grande você tem uma variabilidade maior, que vai diretamente impactar no valor P. Então, quando a gente usa a correlação de Pearson com amostras pequenas, 30 pessoas, a gente pode encontrar um R médio e o P grande, né? E é comum pessoas se animar e, nossa, vamos reportar isso tudo na publicação e depois o revisor apontar isso. Que essa correlação, ela não é nada interessante, embora o P seja, como significa ser grande, tá? Então você tem P de 0,001 e o R de 0,2, tá? E pesquisador que não sabe disso, ele pode se animar, porque ele acha que né, deu bastante significativo, então vamos reportar. Quanto, na verdade, esse efeito se deve ao tamanho da amostra, né? Ou a amostra é pequena, então P é mais fácil de obter P grande, só para complementar. Beleza. Ok. Então, deixa eu pegar compartilhar aqui. Vocês estão vendo a minha tela já? Tá carregando para mim. Agora apareceu. Beleza. Tá. Então, vamos voltar aqui um pouquinho. Aqui. Então vamos na sequência, porque aí fica mais fácil. Tá. Primeiro ele carrega os dois vetores, né, que ele já tinha falado que foi feita a correlação, que é o de propagandas e o de pacotes comprados. Vocês estão vendo aqui bem ou não? Para saber se eu aumento a letra. Ok. Tá. Bom, então ele está pegando aqui, criando esses dois vetores de uma dimensão só. Aí eles apareceram aqui, ambos numéricos. Como ambos têm a mesma categoria, eu posso fazer um data frame com eles, ou seja, uma tabelinha com valores únicos. Aí ele vai unir as duas, usando essa função data frame, e colocou os dois argumentos, que é as duas opções que ele quer juntar. Aí virou essa tabela aqui. Como ele usou a função data frame, ele o nome da própria variável já vem aqui para cima e já vira o próprio cabeçalho. Então, ganhamos tempo. Vamos lá. Aí aqui ele vai rodar a covariância desses dois vetores que agora compõem o data frame.
E aqui nesse var eu não lembro o que ele calcula, no livro ele fala. Espera aí que eu tenho que ver. É importante mencionar, né? Todas essas operações que vão ser feitas, ele teve que instalar primeiro esses 4 pacotes que eu já fiz, né? Eu já carreguei também, por isso que vocês não viram. Mas tem que usar eles porque senão vai dar ruim. Porque aí não vai achar as funções que precisa. Bom, deixa eu... Isso aqui já fiz também, não precisa. Cadê? Tô pra cá. Cadê? Var. Nossa, amiguinho, era só pra procurar nesse capítulo, mas tudo bem. Não. Mas só lembro. Eu não lembro o que essa var faz. Alguém achou fácil ela? Porque eu lembro que essa couve faz a covariância. Se a gente rodar, ele vai dar os scores aqui embaixo. Aí. Vocês estão vendo? Vou interpretar o silêncio como sim. Sim, estamos vendo, Bruce. Pode ir em frente. Tá. É que eu tô tentando lembrar o que essa var faz. Pra eu conseguir entender o que ela faz, o que vai vir depois. Mas aqui saiu então o resultado da covariância. Aí ele fez a covariância das duas variáveis. E aí ele deu esses scores que eu não sei o que representam. Porque ele não me deu uma tabela para eu ter a dimensão do que isso significa. Bom, vamos ver se na var ele faz alguma alteração. Esse aqui eu acho que é variância. Variância? Variância, tá. Então aí ele mediu a variância só da variável de... Nossa, traduzir o tempo todo dói a cabeça, vamos lá. Adverts propagandas, tá. Aí eu não sei se essa sequência do código tá seguindo a sequência do livro, porque tá diferente, porque ele tá indo pra caixinha do help task antes. Tem coisas antes aqui no livro que ele fala. Tá, vou seguir o código que é melhor, por ver das outras. Bruce, isso tem tudo a ver com o exemplo dos adverts e packages, não é média, não é erro padrão, que esses valores que ele está te dando? Então, não sei, porque a covariância ela não me dá só o erro padrão, ela me daria outros valores, não? Além do erro. 4,25 é o valor da covariância que ele calculou no livro. Mas tá mais para cima, não tá? Tá bem antes, não tá? Isso, está na página 208, naquele cálculo onde ele explica como se calcula a covariância entre duas medidas, duas variáveis. 208. Tá, mas depois o segundo valor... Então, 4,25, né? Isso. Deixa eu ver na tabela, porque... Então, porque para mim não faz sentido rodar covariância de uma variável com a mesma variável, entende? Então pegar... Isso não faz sentido mesmo. Rodar propagandas com... É que, por exemplo, provavelmente a função não sabe diferenciar um vetor do mesmo vetor, então ele provavelmente vai rodar todas as opções. Mas eu não entendo... não, mas... tá. Não, faz sentido sim, tô falando bobagem. Porque pensa aqui, ó, quando você roda adverts versus propagandas versus propagandas, que é o que eu não quero, ele me dá esse valor que não faz sentido mesmo. Mas nos dois cenários... Poxa vida, mas nos dois cenários onde eu tenho a relação entre as duas, dá 4,25 nos dois, ó. Então, Isso mesmo.
Então provavelmente ele roda todas as possibilidades e aí eu tenho que ficar esperto onde eu tô olhando. Deixa eu ver aqui. Voltemos aonde estava. Deixa eu ver aqui. Não, amigos, não. Aí eu acho que agora ele vai plotar para a gente ter uma dimensão do que está acontecendo. Então aqui tem um scatter plot que ele vai atribuir a essa variável scatter, e aí depois ele vai adicionar os pontinhos dentro dela, e eu só não entendi como, porque não tem nada dentro dela. Mas... não sei se eu expliquei no ggplot, mas é o seguinte, se você... Eu cheguei a falar dos geomes, né, umas 2 semanas atrás, que tem vários tipos, aí você pode mudar os layers do jeito que você quiser. Se você adicionar um geom sem especificar nada dentro, ele vai pegar exatamente as variáveis que você descreveu no plot lá em cima, que no caso são essas, né? E aí ele vai usar essas características estéticas no geom seguinte também, caso você não fale nada. Então, provavelmente no eixo X vai ter o adverts e no eixo Y vai ter o package, se eu tiver certo. Vamos ver aqui. Isso aí. Isso aqui não precisa rodar, porque é só para salvar essa imagem se você quiser. Mas aqui, então, a gente tem que número de propagandas, 4, 5, 6, que é aquela tabelinha que a gente já tinha visto, só que de forma gráfica. Então não tem necessidade, talvez, de escrever tanto. Aí aqui ele adiciona... Ele faz de novo plot e adiciona uma camada de pontos, né? Aí ele mexe no tamanho dos pontos e muda algumas coisinhas na escala. Talvez para ficar mais visível. Vamos ver como fica. Mais visualizável. Agora sim. Tá. Eu achei que foi pior, mas tudo bem. Não tá na sequência, porque isso aqui veio bem antes. Cadê o item da correlação? É o R-Core, Cortest, é isso. Não. Bem depois. Vocês querem que rode tudo isso? Porque isso aqui tudo foi o que veio nos capítulos antes que a gente não tinha feito. Bruce, essa parte onde ele tem Kendall, ela vem nesse capítulo mesmo, mas talvez mais para frente, onde ele mostra a diferença, né, entre se você roda uma método Pearson, se você roda Spearman ou se você roda Kendall. Isso, mas isso a gente ainda não viu. O Spearman e o Kendall, acho que a gente não viu ainda, né? Ainda não, mas talvez ele só deixou tudo junto, porque é só mudar o método, o resto é igual. Mas é que não faz sentido, porque se você for seguir a sequência do livro, você fica mais confuso que qualquer outra coisa. Mas tudo bem. Vamos ver aqui o que dá para fazer ainda. 5.3. Tá, vou seguir esse pedaço aqui. Aqui ele explica quais são as funções. Essa aqui é de correlação, né? Core. Repeat base correlation coefficient. Tá, então as duas primeiras, essa core e core test, elas já são da base do R, e essa R core tá dentro desse pacote que eu já carreguei antes, do AgeMISC, que eu não sei por que chama assim. Isso aqui eu não sabia, tá. Se você quer realizar uma correlação de coeficientes para múltiplos pares de variáveis, você não pode usar o core test. Porque também não sei. Legal. Só me diz que não pode. Tá bom. Tá, mas agora como é que eu vou fazer para rodar isso aqui em sequência, que é a pergunta importante. Mas tudo bem.
Gente, se vocês acham melhor, cada um pode passar essa parte sozinho. Depois a gente só abre um espaço para tirar dúvidas. Por que que rodou, por que que não rodou. A gente pode ver hoje ainda mais a parte teórica do Spearman, do Kendall. E aí, com isso, a gente termina. Porque acho que, né, não faz muito sentido, se não está na ordem, a gente tentar seguir na Não, ordem. ele separou só pelos testes, mas, por exemplo, tem trechos que ele teria que carregar o arquivo lá em cima, só que eu tenho que saber qual arquivo antes. Então, aí, ó, dá dor de cabeça. Eu teria que rearranjar o arquivo. Deixa eu ver se roda. Não dá para você rodar tudo uma vez e aí depois, no passo a passo, rodar as principais? Porque aí já vai ter carregado o dado. Pode ser, vamos testar. Eu acho que vai dar ruim, mas vamos testar. Não, amiguinho, não precisa disso. Tá tudo bem. Tá, bom. Legal. No meu próprio computador. Obrigado. Porque então, eu não vou poder fazer isso que você falou, a não ser que eu comente essas linhas. Porque o autor deixou linkado com o Dropbox dele os arquivos que ele precisaria, no caso. Que eu já baixei de qualquer forma, já está na minha pasta, mas aí eu precisaria refazer o link. Tá, bom, enfim. Isso aqui eu já rodei, vamos rodar tudo de novo e ver o que sai. Edmisk, PPC, Se vocês forem tentar em casa, não esquece de comentar essa linha aqui do RCMDR, porque isso aqui não faz sentido, você já está usando o RStudio. Se você rodar isso aí, ele vai abrir um terminal à parte que vai te deixar mais confuso que qualquer outra coisa. Então, nem perto dele. Aconteceu isso comigo, ele abriu um X-Quartz e ficou procurando... Então, porque ele vai procurar, esse R Commander é uma versão muito antiga do que viria a ser um dia o RStudio, né? E o livro, ele, como ele é antigo, ele usa o R Commander para rodar essas coisas. Então não faz sentido. Então não precisa desse negócio aí, tá? Não. Inclusive um pacote que você baixar é inútil. Não serve para nada. Nossa. Vamos... Ih, galerinha bonita. Enquanto isso, vamos ver aqui. Não dá para entrar nessa aqui. Ele já tá me pedindo para o que dá para fazer em cada um, quais atributos são necessários. Não, tá super fora de ordem, porque, por exemplo, essa linha que eu rodei aqui vinha logo em seguida disso que eu fiz com a matriz com vocês de correlação e de variância. E aqui em cima ele já tá falando do Pearson, do Spearman e do Kendall mesmo, não dá. A gente já teria que saber o que é antes de rodar esse próximo passo. Eu acho que aqui nesse capítulo ele usou uma sequência um pouco diferente. Ele oferece as 3 funções que servem para rodar correlação, que é a core test e rcore, e aí ele destrincha cada uma delas. Será que você consegue encontrar aí no texto onde começa esse core? Aqui, a core já tá rodando aqui, na realidade. Aqui já é a core. Uhum. Mas no texto do R, digo, nos comandos. Não escutei, desculpa. Isso, nos comandos do R, onde que começa a parte onde ele roda core? É aqui para cima. Mais um pouquinho. Aqui. Nesses aqui, ó. Só que, por exemplo, é isso que eu tô achando estranho, porque, por exemplo, ó, a função correlação vai precisar da variável x, da variável y,
qual que vai ser o uso que você vai fazer e qual o método que você vai utilizar. Legal. Só que se eu rodar isso aqui, não vai dar certo, porque a variável x e y não existem. Mas assim, ele não tá fazendo tudo isso com essa tabela, com esses dados novos que são esse do exame aí? Então, não sei. Não sei, porque ele não carrega o arquivo antes. Eu entendi que sim, que ele tá falando para a gente testar isso tudo com aquele, ó, eu chamei o data frame exam data. Sim, no livro sim, mas ele tô falando que aqui ele não carregou. Aí Não tem tanto uma linha de read table, entende? Tô procurando ela, mas não tem. porque aí ele pede para a gente escolher na estatística aqui quais são as variáveis que ele quer comparar, ele põe ansiedade, o exame, não sei o que, ele começa a comparar as variáveis uma a uma para depois eu fazer a comparação onde está na página 215 ali, né? Bom, deixa eu importar na mão então, que a gente tenta rodar para ver se tem o re-exam, né? Então, mas ainda assim não vai fazer sentido. Porque, ó, não tem a variável x e y. Ele vai procurar, vai dar erro. Aí ele usa variáveis das colunas mesmo. Tá. Eu acho que aqui, eu acho que o problema aqui foi outro. Se eu entendi direito. Mas eu acho que você tem que escolher duas a duas para ele poder fazer a correlação. Eu acho que a gente tem que ir dizendo para o programa quais que a gente quer, não é? Então, Sim, Isso, ele no lugar do XY, ele coloca exam data, exam, aqui e embaixo. exam data anxiety. Então, eu acho que isso aqui ele colocou só para descrever como é a sintaxe da função. Provavelmente, se a gente colocar aqui o. Bruce, o que está no livro é justamente essas linhas 69, 70, 71, onde ele faz correlação entre as duas variáveis, que é exam e anxiety. Você consegue puxar, abrir esse dado? Sim, ele faz o carregar aqui, nesse read-a-link. Uhum. foi isso que eu entendi, porque aí ele vai puxar. É que eu não tinha conseguido abrir a tabela com os dados, mas eu entendi que vai aparecer uma tabela com um monte de dado diferente, e aí a gente tem que escolher dois a dois para fazer o teste de correlação, né? Foi isso que eu. Sim, é que eu não estou entendendo por que ele adicionou essas linhas aqui sem comentar, sendo que se eu for rodar o código na sequência, isso aqui vai dar erro. Eu acho Mas que era só para dar exemplo, mas eu acho que ele esqueceu de fazer isso. Mas, bom, vou comentar de qualquer jeito. existe esse DAT com exam? Sim, sim. Tá aqui, ó. É só para avisar, né? Eu já deixei na pasta do R material, então vai carregar direto. Se vocês não fizerem isso, vai dar ruim. Então, que é o que foi agora. Exam data. Ué. Examinesite.data. Esse eu não sei se eu tenho. Deixa eu ver aqui. Eu lembro de ter baixado tudo, mas eu não lembro de ter. Não, só tem o Reexam. Ué, que estranho. Porque eu baixei todo o material que tinha no site do capítulo. E não tinha esse Reexam Site junto, porque ele vem zipado. A gente pode tentar rodar com outro. Seja por isso. Agora tem que ver como é que é o nome do arquivo certinho. Rexam só. Eu acho que vai dar errado, porque o data frame não é igual, mas tudo bem. Faz tempo. Tá, carregou. Agora vamos ver o nome das colunas para ver se é isso mesmo. Como é que ele colocou? Exam data. Então, não bate.
Não tem Então, problema, É Bruce. R Vamos exam, não é pegar. exam, é R exam, né? não, então, ele pede para carregar o Examine Site. Eu não sei que arquivo é esse, porque quando eu baixei o zipado do site deles, não tinha esse item. Ó, tinha só esses aqui, ó. O que é estranho, porque é o site oficial do próprio livro. Não tem problema, vamos olhar esse dado e se tiver, vamos escolher duas variáveis e rodar correlação. Pode ser. Tá. Ou pode pegar o do Odilo também, que também tá aqui, é só carregar e a gente faz isso. É que Odilo não é dado contínuo, maioria das colunas acho que é dado categórico. Não. Me parece que é tinha aqui uma. nesse, me parece que é aqui no exam, coluna exam, deve ser dado contínuo. Lectures, né? Podemos rodar entre exame e lectures. O Bruce, eu acho que tem, olha, isso aqui, eu estou vendo aqui, fui olhar o que você falou, e só um minuto aí. Eu acho que tem, pelo menos aqui, ó, tem uma lista aqui, ó, Adverse Data, depois Exam Anxiety, The Biggest Liar, Chamorro, Essay Marks, Click, Flick, não são esses os arquivos? Onde? Desculpa, me diz só o número da linha. Não, estou falando na página da Sage, lá do Sage Pub, lá da editora do livro. Você falou que você foi lá e não tinha. Eu entendi isso, né? Que não tinha o Exam Anxiety, era isso? Cris, se Isso, você porque eu puder baixei mandar o link, só para, de repente, por algum erro não apareceu, só mandar link, a gente vai fazer download, completar isso na pasta. Como é que é o nome? É um arquivo mesmo, estou mandando. Não, Discovery. Cadê? Onde quero? Ela mandou em algum lugar? Estou te mandando no seu e-mail. Ah, tá bom. Ah, tá. Nossa, que bizarro. Nossa, eu baixei tudo junto. Não, eu já consegui baixar aqui a parte. Eu que devo ter feito outra capa. É que aqui no meu ele ficou enorme, e aí tá demorando para carregar. Não tem problema, eu já resolvi. Vamos mudar aqui a bagaça. Vamos ver aqui. Pronto, carreguei. Tá. Então agora vai rodar a correlação. Esse use complete OBS é isso que a gente precisa saber depois o que esse argumento faz. X deve ser numérico. Certo. Exam data não é numérico? Tá estranho. É só gender que é categórico. Tá dando ruim, eu não sei porquê agora.
Qual a questão, Bruce? Não entendi. Ele está falando que o argumento X, que no caso é o exam data, ele é um argumento que não é numérico. E por isso que não dá para rodar a correlação. Ele menciona no livro que acho que tem que converter para matriz. Será que isso poderia ser ruim? Sim e não. Mas ele faz isso aqui embaixo, ó, as matrix. Mas de qualquer forma ele deveria rodar esse trecho do código. Não faria sentido tá ele aqui se não rodasse. Deixa eu tentar de baixo. Peraí. Tá. Então a correlação entre o exame e a ansiedade é uma correlação negativa de 0,44, que é ok. Não é muito, mas é ok. É uma correlação boa? Vocês lembram que de 0 a 3, 0 a 0,3 é uma correlação boa, de 3 a 7, aliás, de 0,0 a 0,3 é uma correlação baixa, de 0,3 a 0,7 é média, e acima de 0,7 é alta. Então, mas 0,44 é uma correlação ok. Não é sensacional, mas é ok. É que é dado comportamental, né? Então, na realidade, talvez seja até boa. Não sei. É que muda, né, a interpretação da escala conforme a área. Você tinha falado até. Então, aqui ele vai criar uma outra matriz com menos itens. Só com as variáveis exame, ansiedade e revise. Aí agora ele vai rodar alguma outra coisa. Correlation, exam data. Eu acho que ele vai tentar rodar a correlação entre essas três variáveis aqui. A minha pergunta é como. Provavelmente ele vai gerar um vetor com 3 números. Para cada um, tá bom. Então ele rodou a correlação entre todas essas três, e aí aquela discussão que a gente teve mais cedo, tem que olhar quando não repete, mas quando você vê a ansiedade versus exame e ansiedade versus exame, deu 0,44 nas duas. Então tá certo, bate com a anterior. Quando você vê revise versus o exame, dá 0,39, então um pouquinho mais baixo, só que é correlação positiva. Sim, ambas estão na faixa de correlação média, uma sendo mas negativa. A ansiedade com revisão tá bom, bem bom. Sim, essa tá alta. Negativamente alta. Não se fala negativamente alta, é correlação negativa. Então, quanto um sobe, outro desce, né? É isso que significa esse menos. Tá. Aí aqui eu acho que é para converter em porcentagem, talvez, não sei. Não é isso. Ele tá levando ao quadrado multiplicando por 100. Para porcentagem. Tá, então... Mas o que esse valor de 0 a 100 vai representar? Ele está transformando em algum tipo de score. No livro ele deve falar. Cadê? Complete best per... Não, isso aqui já passou, eu acho. Então, não tá na sequência aqui. Tem alguém com obra perto de casa aí? Aqui não. Eu tô escutando um martelinho no fundo. Tá. Tinha o meu aqui. Tá na rua. Cérebro não desliga. Quando ele eleva ao quadrado, ele tá vendo quantidade de variability. Se a quantidade de variabilidade em uma das variáveis é compartilhada por outra.
Tá? Então, acho que isso é feito no sentido, é como se fosse uma espécie de regressão, né? Então, ele tá, embora ele falou que correlação não é direcional, ele pode ver se as duas variáveis, sabe, se uma pode determinar a outra. Tá, mas é que eu entendo, por exemplo, para No fazer livro, conversão de... desculpa, no livro está na página 222. Using R square by 2. Porque ele tá fazendo... tá. Ele tá fazendo aquele mesmo fenômeno que a gente vê do S e o S ao quadrado? Não, R ao quadrado. Ele tá eliminando a... Ele está apenas vendo, quando ele converte, eleva ao quadrado, ele gera a porcentagem de variabilidade que as duas variáveis compartilham. Tá? Então, isso poderia ser explicado como causalidade, mas ele mesmo fala que isso está errado. Tá? Isso não significa que a gente pode inferir relação de causalidade. Ele só mostra qual é a porcentagem de variação que ambas as medidas compartilham. Tá. Okay? Então, lá no seu cálculo, temos valores como 19, 15 e 50. Então, quanto maior correlação, nem sempre, né, mas quanto maior correlação, maior variabilidade, ambas as variáveis compartilham. Tá. É que sofreu bastante, né, com a mudança. Apesar que quando você levou ao quadrado, era isso que ia acontecer com o número negativo, principalmente. Tá. Não tem que ficar muito esperto nisso aqui, gente. Nossa. Uma dessas você vê 100% e passa batido. Tá. Tá, então, só para fechar esse ponto, esse passo de R ao quadrado, é como se fosse só mais uma exploração do resultado, além da índice de correlação, você vê a quantidade de variabilidade compartilhada. Só isso, não dá para interpretar além disso. Tá? Eu sei que a gente não viu aqui ainda, mas esse R quadrado vai ser o mesmo lá da regressão, não, né? Desculpa, é a mesma, como você fala, mesmo nome, né? Para coisas diferentes, no caso, né? Sim. Porque eu acho que o da regressão era R ao quadrado porque era a equação mesmo, mas aí depois que era convertido por Z, perdia essa propriedade. Aí aqui não, é o R ao quadrado mesmo. Tá. Tá. Vamos falar da correlação dos Spearman ou tem mais algum pontinho? Karen, você quer falar ou só para introduzir para que serve o Spearman? O que eu entendi assim, que ele fala que é usado para dados não paramétricos, né? Quando não tem distribuição normal. Que primeiro ele faz um ajuste, uma classificação dos dados, e depois ele, no segundo momento, ele aplica a equação de Pearson normalmente. Foi isso que eu entendi dessa parte do texto, assim, que ele fala, né? Ele até dá um exemplo lá da competição de mentira, enfim, né? Mas, assim, que ele usa para esse tipo de dado quando se viola essas premissas que são paramétricas que ele estava falando no tópico anterior, né? Que
que são as premissas necessárias para usar esse modelo. Eita. Não sei se tinha mais alguma coisa, mas o que eu entendi foi isso. Acho que só para complementar, depois, quando rodar o código, ele fala para manter em mente, né, qual é a nossa previsão que vai existir qual relação vai existir entre as variáveis, né, porque podemos especificar se a gente espera que a correlação vai ser negativa ou se a gente espera que ela vai ser positiva, né? Então, quanto mais uma, menor outra, ou quanto maior uma, maior a outra variável. Então, gente, tem que ir, infelizmente. Ok, podemos parar a gravação? Semana que vem vai ter